Ah, não tem problema não. Eu estava gravando, talvez parou um pedacinho. Ó, vocês entenderam isso aí? Então, é interessante, né? Em algumas obras, o Dr. Inácio fala que no umbral, e nós vamos estudar no segundo semestre, já separei alguns capítulos na quarta-feira, você tem subdimensões dentro do umbral. Subdimensões, quer dizer, o umbral, para nós, assim, nos nossos estudos, é considerado por nós a quarta dimensão, acima da crosta. Mas agora sim, nessas obras ele vem falando, né? Nós vimos aqui atrás, vocês devem se recordar, que às vezes fala assim, o doutor Inácio, mas doutor Inácio, nós vimos o Aniceto falar aqui. Há mundos dentro de outros mundos. Neste livro, há alguns capítulos atrás. Mas aqui é o Aniceto, Chico Xavier. Há mundos dentro de outros mundos, ou seja, e aí, né? É só para dar uma dimensão assim, claro que a gente não tem profundidade nessas questões, mas estamos ouvindo de pessoas que a gente tem estudado, no caso aí são esses espíritos, né? São pessoas aí que estão apresentando as obras e estão nos trazendo essas informações, né? Há mundos dentro de outros mundos, está aqui o Aniceto. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores invisíveis ao homem comum não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Quer dizer, se não era menor, era maior. E ele não está falando de Lins de Penápolis, né? Ele está falando do Rio de Janeiro, uma cidade que tem um movimento, né? Embora fosse naquela época. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nós tivemos a oportunidade de ver no capítulo 2 ou 3 do livro Nosso Lar, que, hora que o André Luiz fez uma prece, foi ele fazer a prece, ele vislumbrou o Calderaro. E eu já falei aqui, será que Calderaro estava ocupado em alguma atividade no nosso lar e veio correndo, que viu que ele estava fazendo a prece? Não, não faz sentido isso. Não faz sentido. Faz sentido a gente entender que ele estava ali. Mas o André Luiz não estava vendo. E eu estou falando de duas almas desencarnadas. Porque se fosse um encarnado e outro não, tudo bem. Mas estou falando de duas almas desencarnadas. Ele estava no umbral, com aquelas dificuldades todas, e de repente aparece um homem, junto com mais uns padioleiros lá, é a Rosana. Ela veio colocar uns negócios aí. Então, essas informações vão ajudando-nos a formar a cristalizar alguma coisa na nossa mente, essas informações. Porque elas são várias na obra de André Luiz. Aqui a gente esquece, a gente perde, na hora que está falando aquele assunto não se recorda. Mas elas são várias. Por isso que a gente precisa ler com atenção, procurar guardar, porque a gente fala assim, puxa, mas eu li esse livro e parece que eu não tinha visto essa informação. Nosso instrutor esclarecia que com o tempo seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas
obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Então tem essa consideração a ser levada em conta. Recomendavam-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. No capítulo que virá, o próximo, nós vamos ver uma questão lá com a Isabel, a questão da vidência. Daqui a pouquinho. E aí nós vamos voltar nessa questão aqui, tá? Porque, de certa forma, isso é uma vidência entre espíritos desencarnados. Uma vidência. Não é? Ele não estava vendo, de repente começa a ver. Então, do André Luiz. Ou seja, entre os desencarnados, não há o médium psicofone. Os conselhos de Aniceto calmavam-nos a alma, surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador, mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Isso também me faz assim pensar, né? Por isso que o Dr. Odilon fala que das faculdades mediúnicas, olha aqui como bate, né? A vidência e a clareaudiência são as menos espontâneas. Não dá para treinar clarividência e clareaudiência como você pode treinar psicografia. E eu chego a pensar assim, é porque a vidência tem coisa que a gente não pode ver, né? E também não pode ouvir. Então o mundo espiritual também segura isso. Os obsessores enlouquecem as pessoas através da clareaudiência. Fica falando o dia inteiro. A pessoa fica... Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Quando chegaram numa casa, estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante, nosso lar. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou. É uma residência aqui na Terra, física, viu? Não é no mundo espiritual. Teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples e, estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Significava tudo aquilo? De outras vezes visitara a minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Então são espíritos que estão residindo na casa física, encarnada. Tá? Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor, abrir a porta, foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Quando ele chegou na casa dele, ele não precisou bater na porta ou alguém abrir. Ele passava.
Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Não está explicado, né? E isso aqui vai ter a ver, a resposta disso aqui, guardem, um sistema vibratório de vigilância, eu poderia pôr essa palavra em vez de vigilância, proteção, que vai ser explicado no próximo capítulo. O porquê disso. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores em serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. Interessante, né? Fico querendo imaginar isso, mas eu tenho que parar, senão... E acrescentou hospitaleiro, a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Então, praticamente, já vai explicar também o porquê disso. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo na parede alva, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos. Um rapazote de 12 anos presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar, 3 crianças, 9, 7 e 5 anos aproximadamente, e como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora, irradiava-se luz incessante, que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Ela estava costurando, hein? Ela não estava em prece, assim, e a luz saindo. Provavelmente. Aniceto designou-a respeitoso e falou, temos aqui a nossa irmã Isabel. Pronto, já deu o nome da senhora lá. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro. Está explicado, então, por que Isidoro era a chefia da casa ali, espiritualmente falando. É o ex-marido dela. Mas para nós, Isabel é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. Vai vendo aí, ó. Nossa amiga é senhora de grande vidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. Essa frase também cabe para o André Luiz. Claro. Porque eu acho que o André Luiz ainda não estava vendo tudo que poderia ser visto pelas ruas. Eu acho que ele ainda não estava vendo. Ele não tinha todo. Eu acho que não. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Porque quem vê dentro de casa vê fora também, né? Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Pensou? Devia ter umas 20 pessoas dentro da casa dela e ela não sabia? Ela pressente, né? Você viu que ela... Mas já pensou? Tem um monte de visitas. Mas é coisa boa, né? Não, claro, mas assim... Tudo bem, mas já pensou? Se ela conseguisse ver...
Ah, sim, Se podia ela ser. conseguisse ver tudo esse tanto de gente na casa dela, ela ia falar, "E agora eu desvio ou faço o resto da pessoa?" Ó, que loucura, né? Melhor não ver mesmo. Porque nós não temos cérebro. Já ouvi isso em alguma obra, para ter essa vida dupla. Nós, mortais aqui, né? Nós não temos cérebro. Outros espíritos, Herculano Pires falava que Chico era um ser interexistente. Ele vivia aqui no mundo espiritual ao mesmo tempo. Então, mas isso era Chico, que Herculano Pires falava. Agora, outros, nós não temos cabeça. Nem viver um burro já fica assim pra mim. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Uma observação desse parágrafo anterior. Quão amplo é o estudo da faculdade de vidência? Quão amplo? Não pensa que você pega o livro dos médiuns, lê lá manifestações visuais, você sabe tudo de vidência. Tem coisa aqui nessas 13 obras do André Luiz que tem ali que não tem no livro, livro dos médiuns. Olha isso aqui, só essa informação aqui, ó, interessante. 20ª parte. Então você pega aqui, ó, tá vendo essa lajota? Conta 20. 5, 10, 15, 20. Ela só olha uma. As outras 19 ela não enxerga, em termos espirituais. Mas eu estou falando, a vidência. Aqui não temos uma série de médiuns? Um fala que está tendo uma vidência, o outro fala que está tendo outro. E aí? Complicado, hein? Quantas pessoas tem aqui agora? Encarnados é fácil, né? Então, e aí? Desculpem-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. É o Isidoro que está falando. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão pobremente mobilado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Então você vai imaginando que ali era um foco de luz que as pessoas buscavam, né? Tanto que os nossos 3 amigos foram lá, um refúgio. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com a bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé. Tendo saído de nossa cidade para esta tarefa, nosso lar, né, vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos, voltou ele, o Isidoro, para a nossa esfera. Então, ele desencarnou há 3 anos. E, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam, acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada essa circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa, o Isidoro, como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante, trabalhador fiel.
Então, quer dizer, isso fica bem nítido, que então um espírito que vai permanecer na casa após ter desencarnado, ele fica ali, mas não é assim não. Olha, ele precisou ter autorização para poder ficar lá. É claro que muitos obsessores que permanecem nas casas estão atendendo a questões de sintonia, né? E como chama? Ligações, às vezes, de passado muito fortes. Mas não é assim à toa. Sim, há uma finalidade. Ele está continuando, ele desencarnou, mas o trabalho está continuando. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidades nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Então esse casal podem ser essas âncoras, né? Uma encarnado, o outro desencarnado. Que estão trabalhando em favor de irmãos encarnados.